Está começando mais um podcast do Fiote. Um bate-papo descontraído, cheio de resenhas e convidados especiais. Oferecimento: Restaurante Arte Brasil, pastel de feira e caldo de cana em Barcelona. Caie Arte 97. Bom dia, brasileirada! Estou aqui, o Fiote, diretamente do podcast do Fiote, nos estúdios aqui de Barcelona. E hoje, como prometido, eu vou trazer para vocês aqui um assunto muito interessante, que é sobre o Mounjaro e algumas outras marcas desse medicamento que as pessoas estão utilizando para controle de peso. E nada mais, nada menos, uma pessoa com conhecimento profissional que vai nos explicar, que é o doutor médico brasileiro, que vai nos explicar todos os temas, os pós e contra dessa nova modalidade de emagrecimento hoje aí que as pessoas hoje estão utilizando. Apresento para vocês aqui o nosso amigo doutor Pierre Elias, que vai apresentar para vocês aí um pouco mais sobre o tema. Seja bem-vindo, Pierre. Olá, muito obrigado, Fiote. É uma felicidade estar aqui no seu podcast. Eu que adoro falar, né? Eu sou o Pierre Elias, sou médico. Minha formação primeira foi radiologia e diagnóstico por imagem, o que me ajudou a entender como que as doenças funcionam em cada pessoa. E por conta disso, bicho, eu fui vendo como as pessoas tinham essa necessidade de aprender, de saber traduzido. Como eu falo, falar em português, né? Porque muitas vezes você vai lá no médico, o cara conversa e conta, explica, só que você não está entendendo o que fala. Então, eu decidi. Hoje eu sou o médico que traduz as doenças. E hoje nós vamos falar sobre o Mounjaro, né? Mais uma. Mounjaro e tem outras também, né? Derivados assim? Tem. Historicamente, né? Historicamente, um pouquinho da história da medicina, a gente pode tirar vários capítulos de justamente tentativa de emagrecer pessoas. Se você for olhar lá na história, todo mundo já tentou emagrecer uma série de gente. Então, todos os medicamentos que foram prioritariamente marcados para emagrecer, eles foram achados sem querer. Todos eles, então, foram medicamentos de guerra, foram medicamentos para outro tipo de uso. Porra, o negócio emagrece. Aí os médicos vão lá e tentam emagrecer. Só que tem um cuidado, hein? Toda medicação tem uma contraindicação. É um preço que você paga. E esse preço é que aí eu pergunto: qual o preço que você está disposto a pagar para ter o corpo que você quer? Você está entendendo? Tô entendendo. Então, hoje o Mounjaro, ele vem como a mais novidade, a última alternativa apresentada. Por quê? Porque ele é uma medicação para diabetes. Primeiro, ele foi concebido para ser um controle de diabetes tipo 2. Só que ele atua diminuindo insulina, diminuindo uma série de hormônios que faz com que você perca a vontade de comer. Por quê? Ele para o estômago. Ele faz com que o estômago ande mais devagar. E esse estômago mais devagar, ele vai ficar mais cheio, mais pleno o tempo inteiro. Tá, se o estômago tá mais cheio, você não tem vontade de comer. Não é verdade? Só que tem um porém muito sério. E quem toma medicação? Quem toma medicação para convulsão? Quem toma pílula anticoncepcional? E quem toma medicação para o coração? E quem toma medicação para trombose? São todos remédios que a gente sabe que vão demorar mais para ser absorvidos. Por quê? O Wegovy, que é outro remédio, o Ozempic, que é outro remédio, o Mounjaro, que é o último remédio, todos eles fazem com que o estômago absorva mais devagar. Se você está tomando outro tipo de remédio, seguramente você vai precisar de um médico para saber o que você vai fazer, por que você vai tomar esse remédio e como. Tá? Só que hoje a gente vê que não é por aí. Hoje nós estamos vendo um movimento na internet, porque eu vim pesquisar por conta do seu podcast. O que as pessoas estão perguntando sobre o Mounjaro na internet? Ninguém pergunta sobre contraindicação, ninguém pergunta sobre o que faz, ninguém pergunta
a maior pesquisa hoje no Google Trends é quanto custa. Então, assim, quando você vê esse tipo de pergunta, você vê que a sociedade está colocando esse remédio em uma outra posição. O negócio agora não é o emagrecer, é se você consegue emagrecer e se você consegue suportar. Quais são as a o preço que esse remédio faz para você, entendeu? Entendi. Então, hoje, os médicos começam, você procura a internet, você vê uma horda de médicos tentando explicar, tentando mostrar, fala inclusive sobre manipulação de informações, porque hoje a gente sabe que a indústria farmacêutica, ela manipula informações, né? Tem uma pesquisa, assim, super recente, e quem está escutando esse podcast, eu tenho certeza que já viu, porque a pessoa se interessa por Monjaro. Soltaram uma pesquisa dizendo que, para as mulheres, o Monjaro melhora a fertilidade. Veja só. Hum. E para os homens, melhora a libido e Hum. aumenta a testosterona. E é verdade? Bom, o que é isso? Isso é uma manipulação de informação. Por quê? Não deixa de ser verdade, porém é uma mentira. Que isso, né? Porque, Entendo. na verdade, qual que é o efeito do Monjaro? O Monjaro, ele emagrece. Então, não é que o Monjaro melhora a fertilidade. O emagrecer melhora a fertilidade. Entendeu? Para o homem, não é que o homem melhora a libido com o Monjaro. O emagrecer faz melhorar a libido e aumentar a testosterona. Então, é fácil você falar uma meia-verdade e o que as pessoas querem escutar. Entendeu? Então, você vira e fala, ó, é muito mais fácil você ver também por aí como que se trata uma síndrome do ovário policístico de forma fácil. Toma anticoncepcional. Como que trata uma endometriose de forma fácil? Toma anticoncepcional. Como é que você vai tratar uma gastrite de forma fácil? Toma omeprazol. Tá. Essas duas primeiras aí, pra não cortar, essas duas primeiras que você Sim. falou aí, ela entra só em mulher ou sexo masculino também? Só em mulheres. Ah, só em mulheres. Ovário policístico, Ah, isso sim, endometriose, porque é o ovário só só tem para mulher. mulheres. Só que, por que você fala isso? Ah, mas o meu médico já me tratou. Porque é o jeito mais fácil. Existem formas muito mais complexas que dependem tanto do médico entender sobre isso, como da pessoa aceitar tratar sobre isso. É igual, vou falar uma coisa muito mais simples, que é a gastrite. Poxa, você toma omeprazol e melhora. Melhora. É igual você tomar uma dipirona. Tira a febre, mas tira o que está causando a febre? Não tira. Então, quando você toma um omeprazol, você melhora os sintomas da gastrite. Mas você cura a gastrite? Não cura. Por quê? Você curar a gastrite não depende do médico. Depende da pessoa mudar os hábitos, mudar a alimentação, mudar a forma dela tomar água, mudar a forma dela comer, o que que ela vai comer. Você está entendendo? Então, você passa de uma medicina que hoje é uma medicina galênica, que é onde o médico é o dono do curar, o dono do saber e o responsável total do tratamento. Você passa isso para uma medicina hipocrática, de Hipócrates, que você fala para o cara assim: e aí, você quer se curar? Você tá entendendo? Então, quando você vira pra pessoa hoje e fala: "E aí, você quer emagrecer?" Você tem que saber se ela quer emagrecer. Porque a gente vê assim, eu vou falar hoje uma coisa bem legal agora, mais forte. Hum. Eu gostaria, inclusive, que as pessoas depois aqui falem nos comentários. Quem é gordo hoje, ele é gordo porque ele precisa ser gordo. E eu vou falar gordo mesmo, porque eu, como médico, tenho a licença poética para falar. Porque a pessoa gorda, ela precisa se proteger, ela precisa de atenção ou ela precisa de força para lidar com as atividades da vida dela. Então,
isso vai muito além do que ela come, vai muito além do que ela vai fazer com remédio ou não. Entendeu? Porque se de repente ela foi e toma um Monjaro, ela está disposta a receber toda essa carga de contraindicação, de efeito colateral. E aí uma hora ela vai parar. Como aconteceu com a anfetamina. Você lembra da anfetamina? Quando eu era moleque, os médicos faziam prescrição de anfetamina, que hoje virou aquela bolinha de caminhoneiro, né? Foi parada, proscrito da medicina. Ninguém mais prescreve anfetamina. Aí veio a sibutramina. A sibutramina até 2010 tinha aí. Só que descobriram um monte de problema que a sibutramina fazia. Aí veio outros remédios que davam problemas cardíacos. Veio outros remédios que davam problema de depressão. Sempre os remédios dão problema. Perdão, antes que me escape aqui, o fato de você falar, né? Quem é gordo precisa ser gordo? Para ele, sim. Para o corpo. Para ele, sim. Porque, veja bem... Mas um gordo controlado, né? Sim. Olha só. A pessoa... Eu trabalho com a mente hoje. Então, quando você fala isso, e eu falei para causar polêmica mesmo, você fala assim, você vai ter que ser um profissional responsável o suficiente para ter uma confiança dessa pessoa e falar, escuta, o que está acontecendo lá na sua cabeça? Por que você está precisando se proteger? Do que você precisa se proteger? E gordo não é obesidade, no caso, Não, né? Isso. né? É a pessoa que está com um problema de gordura, de inflamação no corpo, porque você vê hoje, você conversa com endocrinologistas, tem a síndrome metabólica. Síndrome metabólica é aquele tipo de pessoa que ela possui todo o aparato de um nutricionista, ela possui dieta, ela toma alguma outra medicação, ela toma até as medicações que estão em uso agora, que é o Monjaro, porém, ela não emagrece. Porque o efeito dentro do corpo dela, da parte endócrina, dos hormônios, tá? Que seria o pâncreas, a vesícula, tireoide, entendeu? Pode afetar tudo isso? Pode afetar. O Monjaro? Com certeza afeta, né? O Monjaro, ele pode vir a causar câncer de tireoide. Você tá entendendo? Então, por quê? Porque ela altera esses hormônios. Ele bloqueia hormônios para que as pessoas façam com que desliguem a parte lá do hipotálamo, que é o cérebro, né? Que é a parte que está com problema. Porque quando a pessoa ela não para de comer, todo mundo aqui já viu, poxa vida, eu quero emagrecer de qualquer jeito, só que eu não consigo parar de comer. Eu não consigo parar de ter fome. Eu acordo de madrugada e vou comer, sem fome. Por quê? Eu tô com essa situação. Eu tô comendo Sem parar. sem parar, me dá ansiedade, eu vou lá e como. E Você tento... entendeu? Então, qual que é a ideia do Monjaro? Por quê? Aí eu vou perguntar, vamos voltar lá, peraí, vamos voltar lá no porquê eu falei a questão da que a pessoa precisa ser gorda. Poxa, porque em algum momento do processo de inflamação do corpo dela, desligou essa chavinha lá no cérebro que ela não pode parar de comer, entendeu? Você não tem saciedade, você não sente o estômago cheio. Por quê? Porque você precisa ou se proteger, ou precisa de atenção, ou precisa de força. Agora, quando você começa a conversar com essa pessoa analiticamente, com análise, com terapia, com uma equipe médica, você vai ver o porquê que essa pessoa está assim. E essa pessoa aos poucos vai explicando. E ela vai falando. E você aí sim utiliza os meios que a medicina oferece com remédio para que você acelere os ganhos dela. Entendeu? Entendi. Todo remédio veio para ajudar. Você quer ver um exemplo simples? O adoçante. Não era para as pessoas usarem adoçante.
Eu já ouvi falar assim, se você vê também estudo sobre quando você vai conversar como estudo. Você escuta lá, pô, adoçante traz câncer. Ué, caraca, bicho, você toma adoçante faz 20 anos. Por que que o adoçante foi concebido? Você sabia disso? O adoçante, ele foi concebido para ajudar as pessoas a pararem de usar açúcar. Porém, é uma ajuda, cara. A pessoa, ela tem que se comprometer, por isso que eu falei da medicina lá, os 2 tipos de medicina. Ela tem que se comprometer com ela. Olha, vou começar a usar o adoçante para eu ir aos poucos jogando fora o açúcar. Aí eu ponho o açúcar no café, tiro um pouquinho de açúcar e ponho adoçante. Só que eu tenho que me comprometer em 1 mês, 2 meses, parar de usar aquele adoçante. Porque eu vou acostumar com o gosto do café. Você tá entendendo? Então, quando os médicos, a medicina utilizam remédio para emagrecer, você utiliza o remédio porque você está acreditando que aquele paciente, ele também está fazendo outras coisas. O cara entrou numa academia, ele está numa terapia, ele está conversando com a psicóloga sobre isso que eu falei. Poxa, eu quero me proteger de o quê? Eu estou querendo chamar a atenção de quem? Eu preciso de força para desafiar o quê? Ele está com um psicanalista, ele está fazendo alguma coisa com a cabeça dele, ele está numa nutricionista. Aí que tá, em 2, 3 meses, eles realmente param. Por quê? Porque ele já se resolveu. Lá na terapia dele, ele falou: putz, grilo, eu precisava chamar a atenção do fulano. Você tá entendendo? Por que que as crianças hoje a gente vê um nível de obesidade infantil absurda. Mas, ao mesmo tempo, você vê por que que essas crianças estão gordinhas? Porque os pais não olham para ela. Porque o pai prefere dar um celular de última geração para a criança, mas não brinca 2 minutos. Aí ela vai fazer o quê? Ela vai ficar uma bolinha para ver se ocupa um espaço no sofá e o pai pelo menos olha para ela. Você tá entendendo? E aí você me fala: "Ah, por que o Monjaro?", que é aqui, né, o momento aqui nosso. Cara, o Monjaro, hoje ele virou o símbolo. Por quê? Todos os outros remédios que hoje são permitidos pela medicina fazem um efeito tão bom quanto. Até pouco tempo atrás era o Ozempic. Veja só, o Ozempic era a bola da vez. Só que o governo americano e o governo brasileiro, por exemplo, obrigou a fábrica que faz Ozempic a criar o genérico. De repente, como se fosse uma mágica, o Ozempic virou genérico. Aí ele saiu de um preço desse tamanho para um precinho assim. Aí, bicho, você sabe, as pessoas não querem mais. Porque é barata. Porque é barato. Tá no imaginário popular. Se é barato, não Não presta. presta. Se é acessível, não presta. Entendeu? Então, o que que acontece? Hoje, o pertencer ficou muito mais forte. Porque a pessoa, ela precisa pertencer a alguma coisa. A gente vê aí, poxa, é muito bom você hoje, a gente tá aí, os influencers, não é à toa que tem esses nomes. O influencer hoje em dia, ele influencia literalmente. E o cara não é um especialista de nada. Hoje existem países aí que estão até discutindo. Se o cara é um influencer de saúde, ele tem que ter uma formação em saúde. Se ele é um influencer de direito, ele teria que ter uma formação em direito. Mas não. A internet permite que qualquer pessoa fale sobre isso, ponto, e acabou. Porque existem pessoas que ficam acreditadas por conta do nível de número de pessoas, de pessoas que são vistas, de tanto de aparecimento, né? Você vê hoje que como eu estava falando dos outros médicos, os médicos, eles estão um monte de, se você olhar no YouTube, é o que mais tem, é médico explicando efeito colateral. Por quê?
Porque o que mais também tem no YouTube é influencer falando que está usando. O cara, hoje ele vai e olha só o poder da acreditação e da valoração do Ozempic e do Monjaro. Monjaro hoje principalmente, porque até 2 minutos atrás era o Ozempic. Mas depois que o Ozempic virou genérico, para as pessoas ele não funciona mais. Agora o Monjaro, só que o Monjaro, do mesmo jeito que ele vem como uma novidade, ele vem muito mais potente. Ele vem com uma formação muito maior. Só que, veja você, é o efeito da ação e reação. Se ele tem um efeito muito melhor, vamos dizer assim, para quem quer emagrecer, ele vai cobrar mais. Então você vê hoje pessoas que, quando você procura na internet, lá nos meios de comunicação de que as pessoas estão acostumadas, você vai ver assim: não, olha, se você aguentar passar XYZ, você aguenta e fica beleza. Então, hoje, a graça da internet é aguentar os efeitos que o Monjaro pode causar. Na hora que você passa essa barreira, você é reconhecido. Olha só. Opa! Oh, não, eu tô aqui e eu consegui passar pelos efeitos do Monjaro. Só que, peraí, você está fazendo aquilo que eu falei há pouco tempo atrás? Você está fazendo o acompanhamento com o médico? Você está fazendo terapia? Você está com a nutricionista? Você está com o personal? Olha como é caro fazer um emagrecimento. Porque o que eu tô vendo é isso. A galera te oferece, né? Como me oferece, fala, pô, você tá precisando tomar umas 2 penteadas aí. Eu não vou mentir pra você, que eu falei, às vezes dá, tipo, a tentação de tomar. Eu nunca tomei, tenho muito Sim. medo, Uhum. né? Não é nem por questão não, da agulha, isso. Se não a questão que possa trazer as consequências depois, principalmente o pâncreas, né? Tudo isso. Então, Exato. esse é o meu medo. Uhum. Então, hoje eu quero, né, poder fazer um acompanhamento no médico, né? Por isso que eu te pedi, pô, quais exames que eu posso chegar lá no médico, né, pô, e pedir pra ele. Sim. Se ele falar assim, toma esse Ozempic ou Monjaro, pois aí eu vou tomar, né, devido às orientações médicas. Exato. Mas eu tô vendo isso, que a galera tá tomando e não sei qual que é a sequência, né? Tipo, quantas vezes você pode tomar, a cada quanto tempo, Sim. Olha só, veja a bem. dose. Se a gente for conversar sobre a parte médica, né, eu não estou demonizando o Monjaro, pelo contrário, ele é uma medicação super revolucionária, é uma medicação de ponta, é a maior novidade do planeta hoje. E graças à globalização, hoje você lança um negócio aqui, tá lá no Brasil, tá lá nos Estados Unidos, tá na onde for. Então, o Monjaro hoje é o que a gente tem de mais novidade no emagrecimento, apesar de ter sido concebido para diabetes. Porém, da mesma forma que ele é a maior novidade, também ninguém sabe direito o que vai acontecer daqui a pouco. Por quê? Porque, historicamente, os médicos já conhecem os pacientes e sabem que aqueles 3 pontinhos da bula, que é continuar o emagrecimento com nutrição, continuar com atividade física, continuar com terapia, 99,999% das pessoas não continuam. Entendeu? Então, a pergunta que eu faço é: até quantos tempo você quer tomar Monjaro? Porque eu sei que você não vai fazer corrida. Porque eu sei que você não vai na academia. Porque eu sei que sua alimentação não vai ser mudada. Você entendeu? Porque se você for para uma terapia, se você for para uma nutricionista e começar a correr ou fazer musculação, ou os dois, né, que é o melhor ainda, você vai emagrecer também. Só que você vai emagrecer mais devagar. Só que o mundo hoje Mais saudável também. tá para ontem. Mais saudável, pô. É a mesma coisa. Quando hoje eu trabalho com psicanálise e quando eu vejo as pessoas, quando elas estão conversando, a maior queixa das pessoas é a falta de tempo.
né? As pessoas hoje, elas não têm tempo. A urgência hoje ficou para... Oh, não consigo. Tanto é que eu falo, e também acabei conversando até aqui antes, qual que hoje é o símbolo do poder? Qual que é o símbolo de riqueza máximo hoje? É você ter tempo para você. É você poder andar, né? Não vê hoje em dia também as musas fitness andando com roupa fitness o dia inteiro. Aí você fala, não, até pouco tempo atrás andar de terno, olha lá, eu vendo seu podcast, né, elegante que né, seu podcast tem que vir Nossa, de, não. Tá né? elegância. Olha o menino aqui, Olha ó. lá. Aí eu venho com terno, e para mim, que eu tô aqui com o computador, mas tô com o caderno, né, Tá aí, ó. Tiozão mesmo, hein? para denunciar a imagem. Você é médico há quanto tempo? Eu sou médico, esse ano eu faço 28 anos. 28 anos. 28 anos. Eu entrei, era moleque na medicina, né? Então, hoje, você vê isso. Para mim, andar de blazer é que era o elegante, é que era o rico, bonito. Hoje as meninas andam com aquelas roupinhas fitness na rua, você fala, meu Deus, é porque ela tem tempo. Então, quando você fala com os